Alô, alunos do terceiro ano. Iniciamos essa semana os conteúdos do terceiro bimestre de matemática. Ao final de julho, encerramos o segundo bimestre com as atividades que você respondeu nos formulários enviados através de e-mail institucional. Todas as atividades foram computadas, as recuperações foram realizadas e a média final foi atribuída a cada um de vocês. Se você participou, entregou as atividades, você desenvolveu o assunto da melhor forma possível. Peço que para o terceiro bimestre você se empenhe um pouco mais na realização das atividades. Percebemos que os formulários enviados, eles eram devolvidos muito rápido. Segure um pouco mais esses formulários. Analise as respostas. Não responda por impulso. Tente resolver as questões, assista os vídeos, observe os exemplos, anote as suas dúvidas. Para te ajudar nesse bimestre, junto ao e-mail, estamos encaminhando uma cópia em PDF do formulário que você tem que responder. Então, antes de você abrir o formulário e fazer a resolução das questões propostas, pegue esse PDF, olhe as questões que foram propostas, resolva no seu caderno, através da comparação com os exemplos que são dados nos vídeos, e somente depois de ter a certeza de que você está respondendo todas as questões, você vai acessar o formulário, responder e enviar para a sua avaliação. Com isso, você garante que você está desenvolvendo uma aprendizagem satisfatória. Não deixe acumular as atividades, mas também não faça de impulso a resolução do envio do formulário. Aguarde, faça no PDF, desenvolva, tire suas dúvidas, anote, envie através de e-mail para que eu possa responder para vocês, ou então entre no centro de mídias nos horários que estão definidos para a sua turma. Eu estarei lá, presente, aguardando o seu contato para a elucidação das suas dúvidas. Para o terceiro bimestre, a matemática vai trabalhar o estudo de funções. Haverá uma retomada de alguns conceitos que você já aprendeu desde o 7º ano do ensino fundamental. No ensino médio, você também já trabalhou um pouco de funções, e aqui a gente aprofunda um pouco mais, colocando alguns detalhes sobre o que é o estudo de funções, principalmente as funções do primeiro grau, funções do segundo grau, a exponencial, logaritmos e um pouco de trigonometria. Iniciaremos recordando um pouquinho o conceito do que é uma função, né? E para isso a gente vai apresentar um vídeo, né? Vai acompanhar uma apresentação que vai elucidar para vocês todos esses conceitos. Fiquem atentos, anote os exemplos que vocês acharem interessantes, não deixe de observar o que está sendo feito em cada um deles. O tema trabalhado no terceiro bimestre é relações de interdependência. Aqui nós iniciamos os conteúdos do terceiro bimestre. As relações de interdependência, elas vão sempre relacionar grandezas que são proporcionais. Então, toda vez que eu tenho duas grandezas, eu posso estabelecer entre elas uma relação de proporcionalidade, eu tenho uma relação chamada de relação de interdependência. Estudaremos principalmente as funções do primeiro e do segundo graus, crescimento e decrescimento exponencial, e os fenômenos periódicos como as funções trigonométricas. O nosso objetivo é recordar os temas que você já trabalhou desde o 7º ano, passando pelo 8º, 9º, 1º e 2º ano do ensino médio. A gente vai procurar estabelecer uma linguagem e recursos mais amplos possíveis em relação ao que você já conhece. Então, a gente vai ampliar o conhecimento que você já tem sobre os conceitos de
relações de interdependência. As competências básicas que a gente vai observar nesse período são a expressão, a compreensão, a contextualização, a argumentação e decisão. Iniciamos o nosso assunto com a função afim ou função de primeiro grau. Uma função ela é chamada função afim ou função de primeiro grau quando ela pode ser escrita na forma y igual a x mais b, onde o valor a e o valor b são números reais constantes, e no caso a, diferente de zero. Então, para que eu tenha uma função afim, eu preciso que ela possa ser escrita nessa forma, y igual a x mais b. O a e b são números reais, e o a exigência dele é que ele seja diferente de zero. Função, o que é uma função? É uma relação de interdependência entre duas grandezas. Então, imagina, eu tenho duas grandezas, elas se relacionam uma com a outra. Através de algumas condições, eu posso dizer que esse relacionamento das duas grandezas, ela atende a ideia do que a gente tem como sendo funções. Né? Então, a gente vai, através de exemplos, mostrar para vocês essa dependência que vai caracterizar o que é uma função. Interessa para a gente modelos presentes e observações científicas e do nosso dia a dia, com variação constante representado por uma função chamada função afim. A função afim, ela sempre vai expressar uma relação entre a grandeza y menos b e a grandeza x. Observem que na função afim y igual a x mais b, você tem o y, tem o b e tem o ax. Então, a relação entre a grandeza y menos o b e a grandeza x que lá aparece, ela é o interesse que a gente está buscando. A gente vai buscar observar se existe uma proporcionalidade direta entre esses dois valores. O a que aparece junto ao x, ele representa a variação de y por unidade a mais de x. Significa que, dado um valor x, se eu aumentar o valor de x, como é que o y se comporta em relação a esse aumento do valor de x? Então, essa variação de x em relação a y é observada pelo termo a, que aparece lá em cima na expressão. A função afim, elas são identificadas em relações que modelam. Então, onde que eu observo a identificação da função afim? Onde que ela aparece no nosso dia a dia? Ela aparece em situações de compra, consumo e venda. Então, toda vez que eu trabalho com compras e vendas, eu vou ter uma relação chamada uma função afim. Posso ter também uma função afim numa situação de esvaziamento de um recipiente por um ralo em função do tempo. Eu imagino um recipiente onde eu esteja colocando um determinado conteúdo e tenha um ralo que vai encher ou esvaziar esse tanque. Eu tenho aí uma função, uma relação que vai mostrar que esse recipiente ou ele enche ou ele esvazia de acordo com um determinado tempo. Também posso ter o uso de distância e tempo no movimento uniforme, estudado na física, por exemplo. Olha um exemplo de uma relação entre grandezas. Olha lá os músicos. Um grupo de 5 músicos toca uma peça de música em 10 minutos. Outro grupo de 35 músicos toca a mesma peça. Em quanto tempo eles tocarão? Será que aí eu tenho uma relação de uma grandeza proporcional? Será que a relação que esses músicos têm ao tocar a música caracterizam uma relação de proporção? Outro exemplo. 100 metros rasos. O melhor tempo de Antônio para correr os 100 metros rasos é 17 segundos. Em quanto tempo ele correrá 1 quilômetro? Será que podemos estabelecer isso como sendo grandezas proporcionais? Será que se o Antônio percorre 100 metros em 17 segundos, é possível descobrir quanto tempo ele leva para percorrer 1 quilômetro? Outra situação, cartões de Natal. Uma loja vende no mês de dezembro 320 cartões de Natal.
Quantos cartões desse venderá nos meses de janeiro, fevereiro e março juntos? Será que com essa informação que dezembro houve a venda de 320 cartões de Natal, eu consigo estabelecer o total vendido em janeiro, fevereiro e março? Então aí, será que eu tenho uma relação de proporcionalidade? E geralmente, quando nós trabalhamos a relação de proporcionalidade, nós pensamos em uma regra de 3. Volte no exemplo e observe o seguinte, no caso da primeira situação dos músicos, eu tinha 5 músicos que tocam determinada música em tanto tempo. Eu quero aumentar a quantidade de músicos, quero saber quanto tempo vou levar isso. Então observe que eu sempre tenho 3 valores conhecidos e quero determinar um quarto elemento. Você conhece isso como uma regra de 3. Então geralmente as funções, as relações entre grandezas, elas são resolvidas através do uso de regra de 3. Mas o que são grandezas diretamente proporcionais? Dizemos que 2 grandezas são diretamente proporcionais quando ela se corresponde de tal maneira que, se você multiplica uma grandeza por um determinado número real, o correspondente dela também fica multiplicado por esse mesmo número. Sempre, lógico, que a multiplicação fizer sentido para o que eu estou observando. Né? Mas a ideia básica é essa. Se eu tenho uma determinada grandeza, x relacionada com y, se eu multiplico x por um determinado número k, a grandeza y também fica multiplicada por esse número k. Se isso acontecer, nós podemos dizer que as 2 grandezas são diretamente proporcionais. É comum encontrarmos situações no nosso dia a dia em que as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. E a solução, seja na escola ou fora dela, a gente pode usar a regra de 3 para resolver. Agora, então, veja lá na parte de cima. Se x corresponde a y, kx corresponde a ky. Né? Então, repare que se eu conhecesse o valor de x e o valor de y, eu consigo encontrar o valor de ky se eu multiplico x por k. Então, existe uma relação de proporcionalidade nisso daí. Então, é possível que você, através de uma regra de 3, encontre aquilo que você necessita numa determinada situação. Olha uma situação problema para a gente tentar entender um pouquinho essa questão de proporcionalidade. As 2 piscinas. 2 piscinas de 1.000 litros cada estão sendo enchidas simultaneamente. A piscina 1 leva 5 horas para ficar completamente cheia, e a piscina 2, 8 horas. A cada hora, o volume total de água em cada piscina foi sendo registrado em 2 gráficos. Então, observe o primeiro gráfico que registra a piscina sendo enchida em 5 horas. E a piscina número 2 está enchendo ela em 8 horas. Esses valores, eles podem ser representados, podem ser colocados numa tabela para uma visualização dos valores que estão sendo envolvidos, para que eu possa observar o relacionamento que existe entre as 2 grandezas. Eu preciso até saber identificar que grandezas são essas que aparecem no meu problema. Se você olhar em cada gráfico que aí aparece, na horizontal você tem o tempo, né, o tempo que leva para encher essas piscinas, e na vertical você tem a capacidade em litros dessa piscina. Né? Então observe que na primeira, os pontinhos vermelhos correspondem ao total que essa piscina está de água a cada hora. Mesma coisa acontece com a piscina 2. Então esses valores eles podem ser colocados numa tabela, como aqui, ó. Então os dados dispostos em tabela ficam da seguinte forma: para a piscina 1, tempo 1 hora tem 200 litros, 2 horas 400, 3 horas 600, 4 horas 800, 5 horas 1000. Na piscina número 2, na primeira hora 150, na segunda 200, na terceira hora 300, na quarta 500, na quinta 800, na sexta hora 900, na sétima hora 950, completando na oitava hora 1000 litros. Aí vem a seguinte pergunta: as grandezas tempo e capacidade são diretamente proporcionais? Qual é a função que fornece o volume de água na piscina em relação ao tempo? Será que somente olhando essa tabela a gente consegue saber
qual delas é diretamente proporcional ou as duas são diretamente proporcionais? Em uma análise, percebemos que a grandeza relacionada são diretamente proporcionais somente na piscina 1. Vejamos por que motivo. Veja que o volume da piscina 1, ele é calculado em vários tempos, no tempo 1, tempo 2, 3, 4 e 5. E eu sempre vou ter um determinado volume. Suponha o seguinte, que na hora 1, eu consiga colocar um volume A nessa piscina. Na hora 2, eu vou ter o dobro de volume. Lembra a questão lá da proporcionalidade? Se eu tenho a grandeza 1, que corresponde ao valor A, se eu dobro o valor 1, eu dobro o valor de A também, por isso 2A. Então, repare que na segunda hora, o volume nessa piscina é o volume 1 multiplicado por 2. Na terceira hora, 3 vezes mais, eu vou ter 3 vezes A de volume. Ou seja, eu vou ter o volume 1 multiplicado por 3. E se eu prolongar isso para um tempo t qualquer, o volume t será igual ao volume 1, que é o inicial, multiplicado por t. Mas o volume 1, pela tabela que a gente observou lá na frente, é de 200. Então, o volume total dessa piscina, ele pode ser representado pela expressão 200 vezes t, onde t é o tempo que eu estou observando essa piscina sendo colocado água dentro dela. As funções, elas têm algumas propriedades. Nós chamamos de função linear a função da forma y igual a f de x, que é igual a x. Reparem que aqui ela não aparece o termo b. Então, se a expressão não tem o termo b, ela só tem o termo ax, ela é chamada de uma função linear, né? O a sendo um número real. O x e o y são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Numa função linear, então, x relacionado com y, né, nos leva a grandezas diretamente proporcionais. O número real a que aparece ali junto ao x, ele é chamado de constante de proporcionalidade. É ele que vai dizer quantas vezes o y é maior que x, ou menor que x. Né? Então, por isso a é chamado constante de proporcionalidade. Se x for igual a zero, eu vou ter lá em cima f de zero. Mas, se eu trocar o x por zero, fica a vezes zero que é igual a zero. Bom, se o x é zero, o y é zero, isso é a origem do meu sistema. Né? Então, significa que na função linear, o gráfico da função dela sempre vai passar pela origem 0, 0. Taxa de variação. Chamamos de taxa de variação a razão f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, quando eu tenho o intervalo x1, x2 no domínio da função. Significa que para que eu determine uma taxa de variação média do que está acontecendo com esse relacionamento de duas grandezas, eu preciso sempre de dois valores, um fx2 e um fx1, e o correspondente dele x2 menos x1, para que eu possa encontrar qual é essa taxa de variação. No exemplo da piscina, se eu pegar o intervalo de 2 até 4, qual vai ser a taxa de variação média nesse intervalo de 2 a 4? Eu teria que fazer, então, ali eu tenho x2 seria o 4, x1 seria o 2. Então, eu tenho que calcular o f de x2 menos f de x4 menos o f de x2, dividido pelo x2 menos x1. Olha, mas o que é f de 4? Se a gente voltasse a tabela lá atrás um pouquinho, a gente observaria que no tempo 4, o volume na piscina é de 800. No tempo 2, o volume na piscina é de 400. Então, fica a expressão 800 menos 400 sobre 4 menos 2. 800 menos 400 é 400. 4 menos 2, 2. Isso dá 200. Então, a taxa de variação média dessa piscina no intervalo de 2 a 4 é de 200. A função linear, ela também, a gente consegue encontrar ou entender o que é uma taxa de variação média entre dois valores que distam uma unidade.
Isto é, se eu pegar um valor x e o próximo x mais 1, nós também temos como determinar essa taxa de variação média. Se eu fizer f de x mais 1 menos f de x sobre x mais 1 menos x, né, aqui está funcionando para a gente o x2 como sendo x mais 1, o x1 como sendo x. Essa expressão, então, ela fica, o x cancela com menos x, fica somente a expressão de cima, f de x mais 1 menos f de x. Bom, mas a função não é ax. Se a função é ax, é porque eu tenho que trocar o x que ali aparece, ó, o x que aqui aparece, esse x, ele vai ser trocado por x mais 1. Quando nessa expressão eu troco o x por x mais 1, fica a que multiplica x mais 1. E nessa mesma expressão, quando eu troco o a por x, fica ax. Eu coloco o f de x por x, fica ax. Usando a distributiva aqui, ax mais a é ax mais ax mais 1, a multiplicado por x mais 1 é ax mais a, menos ax. Cancela o ax com ax, sobra apenas o a. Olha, então a função, a taxa de variação de uma função, ela pode ser determinada pelos dois valores consecutivos, x mais 1 menos f de x, sempre vai ser igual ao a. Então, esse a daqui da função, ele é chamado taxa de variação média de uma função linear. Graficamente, o que isso significa? Repare aqui que eu tenho o valor x, a imagem de x é o f de x. Aqui, se eu tenho x mais 1, é porque eu tive uma variação aqui, ó, variação de uma unidade. Então, x mais 1, eu vou ter a sua imagem como sendo f de x mais 1. Se aqui eu tenho uma variação de uma unidade, qual é a variação que acontece aqui na altura desse ponto de diferença de f de x a x mais 1? É exatamente o valor a. Né? Então, toda vez que eu caminho na horizontal uma unidade, verticalmente eu caminho a unidades. Esse é o significado da taxa de variação média. Caminhando uma unidade na horizontal, eu caminho a unidade na vertical. A função linear f de x igual a x, ela é chamada função identidade. Repare que aqui junto do a é o número 1. Por esse motivo, ele é chamada função identidade. E olha como que é o gráfico da função identidade. Ela vai passar na origem, por ser uma função linear, sempre passa pela origem, e o valor para x é igual ao valor para y. Se o x vale 1, y vale 1. Se o x vale 2, y vale 2. Se x vale 3, y vale 3. Então, essa é a característica da função linear chamada identidade. O valor x é igual à sua imagem. Esse é o gráfico da função identidade. Se uma reta contém a origem, né, então uma reta passa pela origem, e o ponto x0, y0, com x0 diferente de zero, então quer dizer que esse ponto ele não está na origem do sistema, então ela é o gráfico de uma função linear, dada pela função f de x igual a x, onde essa letra a, que é a taxa de variação, ela também pode ser calculada pela expressão y0 menos sobre x0, que é exatamente as coordenadas do ponto que está aqui, ó, y0 sobre x0. Por exemplo, a reta que contém a origem e o ponto 3, 8, aqui, ó, ponto 3, 8. Passa na origem 3 e 8. Qual que é a função que tem isso daqui? É uma função da forma ax. Mas quem que é o a? É a divisão do 8 por 3. É o y0 por x0. 8 por 3. Então, essa função f de x igual a 8 terços de x é essa reta que aparece aqui. Outro exemplo, se uma reta contém origem e passa pelo ponto menos 5, 2, né, qual seria a fórmula dessa função? Ela é uma função também linear, da forma ax. Mas quem que vai ser o a? y0 dividido por x0. 2 dividido por menos 5. Então, está aqui, ó. Menos 5 e 2. Então, 2 dividido por menos 5. Essa reta
ela é essa reta g de x igual a menos 2 quintos de x. Olha o y0, 2, e o x0, menos 5. Né? Então, reparem que se eu conheço esse ponto da reta, e ela sei que ela passa pela origem, isso é uma função linear. Né? Se essa função linear, eu consigo encontrar o valor de A fazendo a divisão de y por x. Aí a gente passa a caracterizar melhor o que é uma função afim, através de de um exemplo. O gráfico a seguir ele mostra a variação da distância a um ponto de referência de uma pessoa que caminha em linha reta durante 4 segundos. Então, observe aqui no eixo horizontal que eu tenho o tempo que essa pessoa está caminhando. E aqui na vertical, a distância que a pessoa percorre. Observe que quando passa-se no início da observação, essa pessoa está a 1 metro de distância. Passou um segundo, ela foi lá a 3 metros. 2 segundos ela foi para 5 metros, 3 segundos ela foi para 7 metros, e 4 segundos ela atingiu 9 metros. Então, desse gráfico, nós podemos extrair várias informações. Por exemplo, esse gráfico, ele é o gráfico de distância por tempo. Onde ocorre esse gráfico? Ele ocorre desde 0 até 4, e é uma função chamada real. O domínio dessa função vai de 0 até 4, porque eu estou observando o intervalo de 0 a 4. Não é uma função linear. Por que é uma função linear? Porque a função linear ela precisa que a reta passe pela origem do plano. Mas o f de 0 é 1. Posição e tempo não são proporcionais. Então não existe uma proporcionalidade nesse caso daqui. Observe. O gráfico ele não cruza o ponto 0. Então aqui não existe uma proporcionalidade. Se eu tenho o valor 1, a sua imagem 3 é o triplo, mas o 2, a imagem já é 5, não é 3 vezes mais. Então eu posso observar que não há proporcionalidade observando dessa forma. Quando o tempo é 1, a distância é 3. Se eu dobro o tempo, a distância não dobra, vai para 5. Para dobrar, teria que ir para 6. Né? Mesma coisa aqui, de 1 para 3, eu triplico o tempo, mas aqui a distância percorrida não triplica. Então não há uma proporcionalidade entre distância e tempo. Então essa função daqui, ela não é uma função linear, né? Porque ela não passa pelo zero, né? Pelo 0, 0, e também pelo fato de não haver uma proporcionalidade entre a posição que a pessoa está e o tempo que está correndo. Consideramos a relação de outra grandeza com o tempo. Então, o que a gente vai fazer? A gente imagina, pega uma outra função, uma outra grandeza com o tempo, que seja, então, proporcional. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar como se a distância que a pessoa percorreu, ela se começasse no início do sistema cartesiano, no 0, 0, até o instante t. Olha, se a gente chamar essa distância percorrida por dt, temos agora uma proporcionalidade, porque agora eu estou começando no 0 e vou até o valor t, no caso nosso lá, até o valor 4. Para calcular a distância, buscamos as posições em que a pessoa está nos tempos 0 e tempo 2, e vamos fazer a diferença. Olha, no tempo 2, então a distância 2, ela vai ser o F2 menos F0. Mas o que é o F2? O F2 é 5. Se a gente olhar lá no gráfico, no instante 2 segundos, a pessoa está no ponto 5. E no instante 0, ela está no número 1. Então a variação que existe é uma variação de 4 unidades. Para calcular de dt para t pertencente a 0,4, o que a gente vai fazer? dt vai ser o f de t menos o f de 0. Por que seria f de 0? Porque nós estamos considerando que o nosso sistema ele começa agora no número 0. Tá? Então veja que aqui, nesse caso, a gente determinou d2 considerando aquela função que está lá, que começa no 1, né, e vai subindo. Então a gente pegou o f de 2 que vale 5, f de 0 que vale 1. 5 menos 1 dá 4.
o que a gente vai fazer é a mesma coisa, mas considerando agora que o meu intervalo ele vai de 0 a 4, mas considerando que essa função está passando agora no ponto zero. Então, por isso, eu vou fazer f de t menos f de zero. Olha, mas o que é dt? O que é f de zero? É 1. Então, quer dizer que essa distância ela é calculada fazendo-se f de t menos 1. Olha, o gráfico de d será exatamente igual ao de f, só que deslocado uma unidade para baixo. Uma reta paralela ao gráfico de f que passa pela origem. Bom, então veja aqui o exemplo. Aqui é a função que estava lá definida, começando no número 1 e indo até lá no alto. Eu estou imaginando essa reta D paralela, mas aqui iniciando na origem. Olha, F e D são paralelas, mas D de T é a função f de T deslocada uma unidade para baixo. D de T é f de T menos 1, o que nos leva a f de t igual a dt mais 1, esse 1 passando para cá fica positivo, mas o que é dt? Ela está passando na origem. Se ela passa na origem, qual é a inclinação dela aqui? 2 unidades. Então, f de t igual a 2t mais 1. Então, a função f de t ela foi calculada através da expressão dt. Aí vem a definição. Nós chamamos uma função afim qualquer função real que pode ser escrita na forma f de x igual a x mais b, com a e b números reais com a diferente de zero. O gráfico da função afim sempre vai ser uma reta também, mas uma reta que tem uma característica importante. Ela é paralela ao gráfico de uma outra função linear, né, da forma ax, que é exatamente o gráfico da função f de x é o gráfico da função ax deslocada b unidades. Né? Então, esse valor b, ele significa o quanto de deslocamento eu vou fazer para a função f. Eu vou subir ou descer em relação à origem do sistema. Se eu tivesse apenas a função ax, essa função ax passa pelo centro, pela origem do sistema cartesiano. Como eu acrescento b, esse b vai fazer com que a minha reta, que representa o gráfico, ele se desloque ou para cima ou para baixo, dependendo do valor de b. Se o b for positivo, vai haver um deslocamento para cima. Se o b for negativo, vai haver um deslocamento para baixo. Esse número a continua sendo chamado de taxa de variação média da função afim, e também da função linear, em cada intervalo. E é calculado da seguinte forma, né? A variação da função em relação a x sempre vai ser fx2 menos fx1 sobre x2 menos x1. Se a gente utilizar essa função daqui, ax mais b, trocando x por x2 e trocando x por x1, a gente vai encontrar que vai dar a. Então, realmente, esse valor a é chamado taxa de variação média da função afim também. Olha o exemplo aqui, ó. Essa é a função g de x igual a x. Repare que ela passa pela origem do sistema. Essa reta, se eu desloco b unidades para cima, eu vou ter uma outra reta que agora não passa mais na origem, mas é uma função, no caso, afim, chamada função assim porque houve um deslocamento de b unidades em relação a g de x. G de x passa pela origem, f de x é paralelo a ela, né, mas não passa pela origem, vai passar por um valor b, porque ela foi deslocada b unidades para cima. Propriedades da função afim. Se eu tiver uma função de R em R, uma função real, f de x igual a x mais b, a taxa de variação não nula significa que o gráfico ele não é uma reta horizontal, né? Então o gráfico está inclinado. Se o gráfico está inclinado, com certeza ele vai cortar o eixo x, o eixo das abscissas. Né? Então, quando que a reta não vai cortar o eixo horizontal, o eixo x? Se ela estiver paralela, se ela estiver na horizontal. Mas se essa reta tiver, não tiver variação não nula,
ela com certeza vai cortar o eixo das abscissas. Então essa é uma propriedade da função afim. Ela sempre vai cortar o eixo das abscissas. O valor de x onde ocorre isso daí, onde ela corta o eixo horizontal, é chamado zero ou raiz da função afim. O valor do zero da função afim, ele é calculado de duas formas. Então, eu tenho duas maneiras para encontrar esse valor onde a reta cruza o eixo horizontal. Diretamente pela expressão da função, eu posso pegar a expressão da função e fazer f de x igual a zero. Né? Então, se eu pegar a função f de x igual a x mais b, fizer o x igual a zero, né? Aqui eu vou ter, então, um k, por exemplo. Se eu imaginar que o meu zero da função seja um valor k, AK mais B vai ter que ser igual a zero. O AK vai ser menos B, passando B para o outro lado. K é menos B sobre A. Então, encontrar o zero da função é fazer menos B sobre A. Olha, então, dado uma função do primeiro grau, uma função afim, se eu quero encontrar a sua raiz ou seu zero, basta fazer o valor da expressão menos B sobre A. Eu encontro, então, a raiz da função afim. Outra maneira de encontrar o gráfico, o zero da função afim, outra maneira de encontrar o zero da função afim é através da semelhança de triângulos. Veja aqui no exemplo. Eu tenho aqui uma reta que eu quero encontrar a raiz dessa reta. Observe que aqui eu tenho dois triângulos desenhados. Aqui eu tenho um tamanho K, seria representado pelo ponto K0. Eu tenho aqui uma unidade, pelo que nós vimos anteriormente. Se eu caminho uma unidade na horizontal, eu vou caminhar a unidades na vertical. Isso que é o conceito de taxa de variação. Se eu caminho uma unidade na horizontal, eu caminho uma unidade na vertical. E aqui, exatamente onde eu vou cortar o eixo Y, que seria o correspondente do valor B, o quanto eu desloquei em relação à origem da função. Bom, se eu tenho aqui dois triângulos, esse triângulo maior é semelhante ao triângulo menor. Se eles são semelhantes, os seus lados são proporcionais. Significa que menos k dividido por 1, então esse lado é correspondente a esse, está na mesma posição, então menos k dividido por 1 é igual a b dividido por a. A mesma posição, b, mesma posição do a. Aqui eu tenho a expressão menos k dividido por 1 igual a b sobre a. Resolvendo essa expressão, eu vou ter que k é igual a menos b sobre a. Então, duas formas da gente encontrar o zero de uma função afim. Eu posso encontrar o zero da função afim diretamente pela fórmula, né, sem precisar do gráfico, fazendo que o zero da função sempre vai ser menos b sobre a. Mas usando a definição do gráfico, eu também posso fazer isso. Basta eu localizar, observar que vai ser sempre b menos b sobre a. Alguns exemplos de aplicação dessa questão. Então, uma câmera frigorífica. Uma câmera frigorífica está programada para diminuir sua temperatura seguindo uma taxa constante em graus Celsius por hora. Na primeira observação, constata-se que ela está a 0 graus Celsius. Após 8 horas, realiza-se uma nova observação e o seu visor mostra a temperatura de menos 24 graus. E o seguinte gráfico para a evolução da temperatura em função do tempo. Então, olha o gráfico dela. O que significa que no tempo zero, a temperatura é zero. No tempo 8, a temperatura caiu para menos 24. Então, esse é o significado do gráfico da câmara frigorífica. O enunciado traz bem isso. Ó. Na primeira observação, constate que ela está a 0 grau. Então, a primeira observação, no tempo zero. Então, no tempo zero, a temperatura é 0 graus. Passado 8, aqui é 8 horas, a temperatura caiu para menos 24. Pergunta: qual é a temperatura da câmera 1 hora após a primeira observação? E 5 horas depois? E T horas após a observação? Tá? Então vejam,
Se eu tiver 1 hora depois, a temperatura vai cair 3 graus. Vai ser -3. Se eu tiver 5 horas, a temperatura vai cair -15. Em T horas, a temperatura cai -3T. Como é que eu cheguei nesse valor -3? Vejam, se de 0 a temperatura caiu para 24, isso levou 8 horas para acontecer. No tempo 0, a temperatura é 0. No tempo 8, a temperatura é 24. Então, se eu multipliquei por 8, 24 para dar resultado 8, eu teria que multiplicar por 3. Qual é o valor da taxa de variação média constante, segundo a qual a temperatura diminuiu? Ora, a taxa de variação média é -3. Como é que se chega, então, a esse valor -3? Eu vou pegar, então, dois valores. Lembra, x2 e x1. Eu vou pegar o x2 igual a 8 e o x1 igual a 0. Eu vou fazer f de 8 menos f de 0 sobre 8 menos 0. Mas quem que é f de 8? Menos 24. E o f de 0? É 0. Então fica menos 24 menos 0 sobre 8 menos 0. Menos 24 por 8, menos 3. Então essa é a taxa de variação da função. Determine a função que relaciona a temperatura e tempo neste contexto, considerando seu domínio intervalo de números reais 0 a 8. Ela é uma função crescente ou decrescente? Por quê? Bom, eu vou tentar então descobrir qual é a relação entre da função de 0 a 8 em números reais. Vejam que essa função ela é dada pela expressão menos 3t. Né? Lembra que a taxa de variação é o a da função. Essa função está passando do zero. Se ela está passando do zero, é uma função linear. Então, ela tem a forma ax. Né? No caso aqui, t está substituindo, está sendo usado o valor de x. Então, a função que representa a queda da temperatura nessa câmara frigorífica, ela é dada pelo termo ax, onde o a é a taxa de variação, que é -3. Então, a função fica f de t igual a -3t. F é uma função decrescente. Por que ela é decrescente? À medida que o tempo aumenta, a temperatura diminui. Tá? Então, observe que há algo contrário. Você aumenta um determinado valor, o outro diminui. Né? Então, isso que caracteriza uma função ser decrescente. Quando você aumenta uma grandeza, a outra diminui. Se eu aumento uma grandeza, mas a outra também aumenta, eu tenho uma função crescente. No nosso caso, aí, no nosso exemplo, se eu pegar uma temperatura T1 menor que T2, menos 3 vezes T1 vai ser maior que menos 3 vezes T2. Significa que a função em T1 vai ser maior que a função em T2. Tá? Então, quando eu diminuo o valor da temperatura, quando eu diminuo o tempo, a temperatura vai se alterar, vai aumentar. Eu diminuo o tempo, a temperatura aumenta. Ou o contrário, se eu aumento o tempo, a temperatura diminui. Como seria o gráfico se a temperatura no mesmo intervalo de tempo, ao invés de diminuir, estivesse aumentando 1,5 graus? Qual seria a expressão da função nesse caso? Teria uma função crescente ou decrescente? Por quê? Bom, se a temperatura estivesse aumentando, então a taxa de variação ela está aumentando 1,5. Então a taxa de variação agora mudou para 1,5. Tá? Então a expressão ela vai ser f de t igual a 1,5t. Tá? Então a variação, a taxa de variação é 1,5. Isso representa uma função crescente, né? Porque aumentando o tempo, a temperatura também vai aumentar. Então, se aumenta a temperatura, aumenta o tempo, a temperatura também aumenta. Então, isso caracteriza uma função crescente. Então, aí a gente volta um pouquinho aqui e observe, essa função ela é decrescente e o valor de A que acompanha aqui, ele é negativo. No outro exemplo, aqui o valor de A é positivo. Então, essa é uma característica de uma função crescente e decrescente que eu não preciso ter o gráfico para resolver. Uma função linear, ela vai ser crescente quando o A for positivo, ela é decrescente quando o A for negativo. Olha o exemplo, o gráfico que está aí. Ó. Então, esse é o gráfico da função, onde há um acréscimo de temperatura de 1,5. Então, para
1 hora após, eu vou ter uma temperatura de 1,5, 8 horas depois, vou ter temperatura de 12 graus Celsius. Né? Outro exemplo, hora de carregar o celular. O tempo total de recarga de bateria de 0 a 100 de um determinado modelo de telefone celular é de 2 horas e 5 minutos. Supondo que o carregamento ocorre segundo uma taxa constante. Faça uma tabela que forneça o percentual de carga da bateria a cada 25 minutos, a partir de zero. Então, esse telefone, então, ele completa a sua carga em 2 horas e 5 minutos. 2 horas e 5 minutos, cada hora 60 minutos, 60 mais 60, 120, mais 5, 125 minutos. Então, a bateria vai de 0% a 100% em 125 minutos. Então, qual seria, então, a tabela que eu poderia montar? Eu quero montar uma tabela a cada 25 minutos. Olha, eu vou de 0 até 125 minutos, então. Né? De 0 a 125. No tempo zero, a carga da bateria é zero. Passados 25 minutos, a carga da bateria vai ser de 20%. Passados 50 minutos, a carga da bateria vai ser 40%. Passados 75, a carga da bateria vai ser 60%. Passados 100 minutos, a carga da bateria vai ser 80%. E completando 125 minutos, ou 2 horas e 5 minutos, a carga da bateria será de 100%. Represente no plano cartesiano os pontos da tabela do item anterior. Então, aqui seria, então, a representação daqueles pontos. Olha, no eixo horizontal foi marcado o tempo, no eixo vertical a porcentagem da carga. Para 25 minutos, a carga de 20%. Para 50 minutos, a carga de 40%. Para 75 é 60%, até os 125, que completa a carga de 100%. Descreva uma estratégia que permita, a partir da representação gráfica obtida no item anterior, determinar o percentual de carga da bateria após 40 minutos de carregamento. Observe que no desenho que a gente fez, a gente observou, não aparece 40 minutos. Qual é a porcentagem da bateria que está carregada? Então, o nosso objetivo é esse, tentar encontrar quantos por cento da carga desse celular tem passados 40 minutos de carregamento. Para isso, a partir da representação dos pontos do plano, nós podemos concluir usando semelhantes de triângulos. Se em 25 minutos a carga é de 20%, 40 minutos a carga será de 32%. Como é que a gente chega a esse resultado? Utilizamos regra de 3. Veja, 25 minutos eu tenho uma carga de 20%. E 40 minutos eu vou ter uma carga que eu vou chamar de X. Olha, eu tenho aí uma igualdade entre duas razões que eu posso resolver multiplicando em cruz. 25x é igual a 40 vezes 20%. O x, então, vai ser 40 vezes 20% dividido por 25. Multiplicando 40 vezes 20 dividido por 25, vou obter o valor 32. Portanto, 40 minutos após o início da carga desse celular, ele vai estar com um total de 32% da carga total. Continuando ainda, determine qual é a função que modela o carregamento desse modelo de telefone, especificando o seu domínio e o seu conjunto imagem. Bom, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois valores daquela tabela, daquela reta, se você observar bem aqui, eu vou pegar dois valores aqui, pode ser qualquer valor, vou pegar dois. Por exemplo, vou pegar o valor 25 e 50 minutos. 25 corresponde a 20 e 50 corresponde a 40. Vou utilizar esses dois valores para fazer a determinação da função que representa esse carregamento. Poderia ser qualquer outro. Então, determinar a função que modela o carregamento desse modelo de telefone. A gente vai especificar depois também o domínio e o conjunto imagem. Então, o que nós vamos fazer? Para os nossos cálculos, vou pegar o valor de 50 e 25. 50 minutos, 25 minutos. F de 50 menos F de 25 sobre 50 menos 25. Então, repare que eu estou tentando calcular é a taxa de variação. Né? Quem que é a taxa de variação na função linear? Aquele valor de A, do AX, do termo AX. Então, fazendo essas contas, eu vou encontrar o valor de A.
Mas o que é f de 50? F de 50 é 40. Né? Significa que 50 minutos a carga da bateria está em 40%. F de 25 é 20. 25 minutos, a bateria do celular estará em 20%. Sobre 50 menos 25 é 25. 40 menos 20 dá 20 sobre 25. Simplificando por 5 essa fração, encontro 4 quintos. Esse é o valor de A. Essa é a taxa de variação média, ou a taxa de carregamento desse celular. Tá? Então, eu posso escrever que f de t é igual a 4 quintos de t, ou 0,8t. Lembrando que, por que 4 quintos? É o valor de A. Lembra a função que passa pela origem? Ela é uma função linear. Se ela é uma função linear, ela tem a forma AX. Né? No caso, o A aqui é 4 quintos. Qual é o domínio da função? O domínio é desde 0 minuto até 125 minutos, né? Porque diz ali, a questão diz que o telefone ele carrega em 2 horas e 5 minutos. Como nós estamos trabalhando com minutos, ali vai de 0 até 125. E a imagem, né, os resultados serão de 0 até 100, quer dizer, de 0% até 100%. Então, o domínio da função são os valores de 0 até 125 minutos, e a imagem é o conjunto que vai de 0 até 100, de 0% até 100%. Qual é a taxa de carregamento desse modelo de telefone celular? Bom, a taxa de carregamento é a taxa de variação média, né? Corresponde ao valor de A da função, que no caso ali é 0,8%. Então, essa é a taxa de carregamento do celular, 0,8% a cada minuto. Espero, então, que você tenha observado bem como que eu faço para encontrar a taxa de variação numa função linear. Voltando aqui só para você observar que para determinar a taxa de variação, eu sempre vou pegar dois valores no eixo horizontal e os seus correspondentes no eixo vertical. Aqui eu tenho os valores da função, aqui eu tenho o valor do horizontal. Sempre vou fazer a taxa de variação como sendo fx2 menos fx1 sobre x2 menos x1. E eu posso pegar quaisquer desses valores para tentar calcular essa taxa de variação média. Estou deixando com vocês 2 vídeos do Centro de Mídia que falam sobre a função do primeiro grau. Então, além desse vídeo, dessa explicação que aqui estou colocando para você, deixo com você, então, algumas colocações para você, 2 vídeos do Centro de Mídias que você pode rever para que você possa resolver as questões que a gente está propondo. Lembrando aquilo que eu falei para vocês, faz primeiro as resoluções no caderno, assim que você tiver certeza das respostas, você abre o formulário e responde. Não responda de uma vez, né? Aguarde, faça com calma, e depois você entra no sistema e faz a colocação das suas respostas. Estou de plantão nos dias determinados lá no formulário, tá? Para o terceiro M1 e para o terceiro M2, às quartas-feiras, das 7h45 até as 10 horas eu estou à disposição de vocês. Também podem mandar e-mail, ou então interagir na própria sala do Google Classroom. Podem deixar mensagem que eu respondo para vocês. Tenham todos uma boa semana e bons estudos.